Frequência de saudação abertas, este é o episódio 63 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio There is a Tide, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 31 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 1º de janeiro de 2021, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 12 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a fase do episódio. Eu não tenho mais medo de você. Eu vi bravura real, força real e lealdade e amor. E você não é nada comparado a isso. Tudo que você tem é medo, e ninguém é temido para sempre. Rain falando para Ozaira. E com essa fala, ele se foi. Passemos à resenha do episódio. O episódio começa logo após os acontecimentos do episódio anterior. Tem um ritmo frenético e temos a Discovery sendo perseguida pela Viridian, sendo alvejada por torpedos e tiros de phaser. Mas a Ozaira está no comando da Discovery, então sabemos que isso é tudo uma armação, principalmente quando ela fala, manda a Viridian diminuir os tiros em 6%. O objetivo de Ozaira é entrar na sede da Frota Estelar e da Federação, fazendo a Discovery como um cavalo de Troia, mas o Almirante Vance fica aqui reticente e resiste quando é informado do que está acontecendo. Dentro da Discovery, vemos que Ozaira resgatou aquele vilão do segundo episódio, o Zere, lá do planeta de gelo, e agora ele trabalha para ela. Ele mostra a capitã interina Sylvia Tilly as queimaduras de gelo na mão esquerda e ele usa uma luva, deixando ela um tanto quanto arrependida de ter deixado ele viver. Enquanto isso, Michael e Book abrem caminho através de um conduíte transdobra cheio de detritos. E aí nós vemos a real capacidade da nave de Book, a Nautilus, de mudar de forma para poder passar pelos destroços. No final das contas, Book entra na Discovery sem nem bater na porta. Os escudos estavam abaixados para entrar, finalmente QG da frota, e ele consegue entrar no hangar na marra, enquanto a Discovery entrava na sede da frota. Michael tem um plano simples, a Discovery só pode saltar com os Stamets, só ele pode realizar os saltos, então o que ela tem que fazer é tirar os Stamets da nave. Ela tem a ajuda de um dispositivo de ocultação para que ela possa abrir caminho até chegar nos Stamets. Book se permite ser capturada para se juntar à tripulação da ponte, onde está Tilly, Rin e toda a tripulação da ponte da nave, mas não sem antes dizer a Michael que a ama, e ela disse que o ama enquanto dormia. Parece minha esposa, só que ela fala umas coisas mais desconexas. Na verdade é um momento adorável, mas coisas ruins costumam acontecer logo depois que os personagens têm momentos como esse, então coloca essa preocupação na sua lista. O Stamets está sendo mantido preso e sendo estudado por um cientista, Aurélio, que trabalha para a Corrente Esmeralda. Eles conversam sobre DNA de tardígrados, ópera andoriana, sobre família, ele fala sobre a condição dele, que tinha um defeito genético e Ozaira achou potencial nele e investiu. O Stamets percebe que ele tem 2 filhos com Oriana, devido aos piercings que ele tem atrás da orelha direita. Ele fala da sua história, a Ozaira viu potencial nele, mas ainda fez dele um grande cientista. Aurélio vê o lado mais gentil de Ozaira e não vê as atrocidades que a Corrente Esmeralda comete, mesmo mantendo um colega cientista preso dentro de uma nave que eles conquistaram. Ele acredita realmente que o segredo para salvar a galáxia é o motor de esporos. Paul Stamets ainda fala, eu acredito que ela é mais do que parece, mas ela também é tudo o que parece ser. E isso aí pode colocar uma pulga atrás da orelha de Aurélio, junto lá dos piercings. Enquanto isso, a tripulação da ponte usa código Morse para distrair os oficiais da corrente e dominá-los. Eles começam o seu plano para retomar a nave com uma pequena ajuda de Rin, hackeando os sistemas da nave conquistada. Tilly organiza o grupo em equipes, com Book e Rin ficando para trás para defender posição no gabinete de Saru, enquanto o resto vai até o arsenal da nave. Enquanto isso, o almirante, que não nasceu ontem, intuiu que Ozaira está na Discovery e eles a deixaram entrar pela porta da frente, só que ela se convidou para ir ao QG. Agora ela quer ser diplomática, não ser vista apenas como uma pirata espacial, líder de um sindicato do crime. E ela quer conversar. Ela vem falar de paz e de fazer uma aliança. Ela quer fechar uma parceria, tornar a Corrente Esmeralda parte da Federação. Tempos novos, né? E o holograma médico de emergência, conhecido como Eli, está lá, examinando ela e dizendo que ela fala a verdade. A gente não tem a questão da cesta de frutas, feita a partir da matéria reciclada das fezes de todo mundo daquela estação. O almirante diz que nunca comeu uma maçã de verdade. Ozaira está propondo usar seus recursos científicos aparentemente significativos para criar motores de esporos para todos, usando o prestígio da Federação para dar legitimidade à operação. Acontece que depois de um século de brutalidade, ela e a Corrente Esmeralda têm um pequeno problema de relações públicas. Em uma série de cenas que fazem o ritmo do episódio abaixar um pouco, temos uma discussão longa sobre um acordo de paz, o que pode gerar um novo tipo de federação, incluindo concessões da cadeia Esmeralda para acabar com a escravidão e não incomodar civilizações pré-dólares
dobra. Eles falaram, por exemplo, em um processo de retirada que poderia levar até 15 anos lá de Keyjam. Vocês são uma cadeia de planetas, nós somos uma federação de trocas mercantis. Assim Osaria fala. E ela fala, inclusive, em capitalismo. Vance negocia, lê a proposta, pensa, mas ele não se vende. Lembremos, ele e os outros membros da Frota Estelar estão na prática comendo merda para manter o que resta da sua moralidade. Ele está pronto para estabelecer uma relação de paz, uma tradição consagrada pela Federação, mas ele não vai abrir mão dos seus ideais nem perdoar os crimes de Osaria. E a proposta dele é que ela seja devidamente julgada e, quem sabe, condenada pelos seus crimes. A ida de Michael até a engenharia da nave foi bem agitada e perigosa. Na primeira luta com o regulador da corrente esmeralda, ela é esfaqueada na perna e caminha deixando um rastro de sangue, mas com a insígnia do regulador nas mãos. Ela tenta enviar um SOS para sua mãe em Nivar, então talvez no final, ou seja, no próximo episódio, a gente vai ver vulcanos, romulanos e quem sabe até os terráqueos dando o ar da graça. Zarek logo percebe o que ela estava fazendo e manda uma equipe de reguladores para procurar ela dentro dos tubos Jeffries. Michael inicia um incêndio, consegue forçar a abertura de uma comporta de ar e uma reguladora da corrente, uma inclusive que é próxima a Osaria, é jogada no espaço exterior e Michael fica sem suas botas. Michael finalmente chega a Paul e no momento mais emocional do episódio, não sabemos como Saru, Adira e Hugh Culber estão dentro da nave acidentada dentro da nebulosa. Stamets se desespera e quer voltar lá para salvar Hugh a qualquer custo, mesmo com a corrente ainda no controle da nave. Ainda mais sabendo que a Adira está lá também. Afinal, quando ele conversou com a Aurélia, ele se referiu a Adira como filha. No final das contas, Stamets é nocauteado por uma pinça neural vulcana e Michael tem um plano para tirar Stamets da nave, sem Stamets, sem motor de esporos. No QG da Federação, Osaria não topa a oferta final de Vance, que ela seja julgada e condenada por seus crimes, e volta a Discovery extremamente irritada, descarrega no Zarek, ainda mais ao saber que a tripulação da ponte conseguiu fugir. Na frente dela, Rin e Book estão lá. Rin escolhe um momento não lá muito apropriado para enfrentá-la, fala a frase que eu tornei a frase desse episódio, tudo termina para ele com um tiro desintegrador no meio da fuça. Osaria pode tentar um armistício, mas no fundo ela é o que sempre foi e pelo visto não quer mudar. Vocês lembram lá do cientista Aurélio? Ele assistiu tudo e com certeza começa a pensar a respeito. A missão de Michael também chega a uma conclusão intensa, tomando algumas medidas bastante extremas para afastar Stamets de Osaria. 3 temporadas de frustração vêm à tona com Paul Stamets quando ele é amarrado a um tipo de cápsula de energia. A dor de cabeça dessa dinâmica continua porque ele não quer ir, mas Michael está só pensando na necessidade de muitos, e mesmo que isso a mate um pouco por dentro, ela coloca um phaser em sobrecarga, truque velho em Star Trek, e Stamets é jogado no espaço. Conta da explosão, abre uma brecha, ele é tragado e o sistema aciona um campo de força de emergência para protegê-lo. Um raio trator do QG da Federação o salva. Missão cumprida, mas a que custo? No final, quando a tripulação da ponte está parada, pegando armas no arsenal da nave, chegam 3 bots DOT 23 se reportando a Tilly aguardando comandos. Quando você pergunta por que aqueles bots estão chegando e um deles transmite um filme mudo, você entende. São uma versão inicial da Zora, a IA da Discovery que nós vemos lá no episódio Calypso do Short Tracks. E todo mundo ali bota a mão no arsenal, geral com 2 phasers na mão pelo menos. Provavelmente a Tilly vai querer pôr os pingos nos is, vai dar um pouco vazão do lado kill dela. Vamos ver como é que isso tudo acaba. Esse é o fim do episódio. Passemos aos questionamentos e às opiniões. Este é um episódio bem melhor do que o anterior, que ajuda a corroborar a tese que eu compartilhei, não é minha, de que esse na verdade é um episódio triplo na prática. No primeiro traz muita informação, no segundo tiro, porrada e bomba, no terceiro nós retornaremos à nebulosa Virubim para o fechamento com o Sucalzinho. Sofre um pouco da síndrome de episódio do meio, não tem começo nem fim. Temos um misto de ação e política. Quem diria, né? Osaria se mostrou mais do que uma vilã de quinta ao propor paz e uma fusão com a Federação. Ela quer legitimar seus atos e com isso ela ganha as camadas como personagem que não tínhamos visto por todos os episódios anteriores. E é curioso como pela ótica dela, ela é uma heroína, ajudando pessoas que não estão com problemas causados pela queima que aconteceu há mais de 100 anos. Ela cita o caso de um posto avançado da Federação que faz acordos com a Corrente Esmeralda e a Federação não vai lá há 87 anos. Além disso, aprendemos que a Corrente Esmeralda não é uma versão do Sindicato de Orion no século 32, mas sim uma civilização vasta e complexa, contando recursos científicos, inclusive com o parlamento, que é um arcabouço de democracia. Pena que mostrou somente aqui no penúltimo episódio da temporada. Agora convenhamos, o que a Corrente Esmeralda e a Federação chegaram a pensar em fazer é mais do que a República em Star Wars conseguiu com os separatistas dos planetas da orla exterior. Eles chegaram bem mais perto de um acordo. Chupa Star Wars!
Curiosamente, Ozaira está sendo sincera quase todo o tempo. O holograma médico a analisa e vai informando isso para o almirante. Mas lá no final, quando o almirante aperta os calos dela e fala nela ser julgada e punida pelos seus crimes, ela recua. Como eu disse, os vilões são os heróis da sua própria história, e assim Ozaira faz. Vemos que, na verdade, ela é uma aspirante a déspota que só quer ganhar acesso a mercados maiores, evitando a responsabilidade pelas muitas coisas terríveis que fez àqueles com menos poder do que ela. Seguindo a linhagem de Khan, Nonyan Singh, o famosíssimo vilão da série clássica, ela é mais uma líder a falar sobre ajudar os menos afortunados, mas acaba se mostrando interessada em ir um pouco mais além do seu próprio poder. Nós vemos que o almirante é seduzido pela ideia, mas ele não vende os seus ideais em nome da paz. O almirante defendeu os ideais da Federação, não querendo se comprometer nem mesmo sob a enorme tensão da galáxia pós-queima. Essa mensagem de esperança é uma parte importante de Jornada nas Estrelas e alivia para quem achava que a Federação se tornaria uma organização maligna nessa temporada. Mesmo que o Vance tenha sido o rosto da Federação durante toda a temporada, foi bom reconhecer que ele é da Frota Estelar e não é parte da liderança civil, que até agora não deu as caras, a não ser que o Kovic seja o presidente da Federação, o que eu acho altamente improvável. Agora, como é uma franquia, Star Trek está em uma posição única para lutar contra as questões morais complexas e escolhas difíceis. Quando devemos nos permitir interferir contra as culturas ou civilizações? Como definimos quais seres merecem o direito à sua autodeterminação? As necessidades de muitos realmente superam as de poucos? E a pergunta clássica, os fins justificam os meios? A trama principal foi Vance e Ozaira na discussão de um acordo de paz. A Michael, John McClane, Burnham e a tripulação aprontando mil e uma confusões foi a subtrama. É um episódio surpreendente, principalmente devido ao que nós presenciamos da nossa vilãzinha da temporada. Agora foi só eu e você ouvir a Michael ferida na perna, sangrando, se arrastando pelos tubos de Jeffries, caminhando e viu Duro de Matar ali. Gente, só faltou ela correr em cima dos cacos de vidro. Quando ela perdeu os sapatos e usou o comunicador para zombar do Zarek, eu olhei assim, caramba, Duro de Matar, John McClane e o Zarek, uma versão piorada do Hans Gruber. Só faltou ela dizer, agora eu tenho uma metralhadora, ou no caso, um rifle phaser. E eu sempre lembro que não é o Bruce Willis que tem estilo, o estilo é que tem Bruce Willis. E pra cena dela perdendo as botas, só uma coisa, Yippee-ki-yay, Mother Chandler. Aliás, parênteses, Duro de Matar pra mim ainda é o melhor filme de Natal de todos os tempos. Voltando pra Discovery. Agora, essa dependência da Michael torna-se quase cansativa. Só não se torna porque a tripulação da ponte, presa no gabinete do capitão, consegue se livrar com uma piadinha com um código Morse, que legal. Eles ainda ensinam esse tipo de comunicação não verbal na academia da frota, e eles conseguem ter alguma ação. Ora, o confronto da Michael com os Stamets, hein? Acabou com uma pinça neurovulcana. Depois de picar, onde uma sintética consegue aplicar a pinça, virou zona. Todo mundo consegue usar essa pinça, né? Mas por que ela não usou antes em outros episódios? Ela coloca ele pra fora da Discovery, mas não sem fazê-lo debaixo de protestos. Aliás, protestos muito duros e agressivos por parte dos Stamets. É doloroso reconhecer que ele está certo na sua fala, mas ali não tem muito o que fazer. Michael tomou a decisão certa, sem Stamets, sem motor de esporos, mesmo que isso signifique a morte de alguns, o Saru, Adira e Culber. A gente sabe que eles não vão morrer, mas eles não sabem ainda. Como é um experimento de pensamento, é certamente interessante. A necessidade de muitos sobrepuja a necessidade de poucos, ou de um. Agora o Zero de volta foi bom para reciclar o ator, deu um pouquinho mais de profundidade ao vilão, mas só isso. A cooperação foi bacana ouvir o Stamets se reconhecendo como o pai de Adira, uma relação que nós vimos crescer, mas virou pai assim tão rápido, achei um pouco rápido demais. E a preocupação do Book no meio daquilo tudo, a gata tá segura? Ah, essa gata. O Book e o Rin defendendo posição. Alguns sites lembraram da história do Álamo, famosa nos Estados Unidos. Eu lembrei de Monte Castelo, nos pracinhos da FEB na Segunda Guerra Mundial. E parabéns ao Noah Averbach-Katz, esposo da Mary Wiseman, a Tilly, que fez um bom papel como Rin, principalmente nesse episódio. E ao personagem dele morrer não quer dizer que ele não vá voltar para Discovery. Agora ele aparece como outro alienígena, como um humano. Outra coisa que eu lembrei, só quem jogou esse jogo vai lembrar. Quando o Book atira sua nave contra a Discovery, entrando no H na marra, dando um arranhãozinho na pintura, sendo bem eufemista, eu lembrei de um seminal clássico jogo dos microcomputadores, Elite. Se você jogou Elite, sabe tão bem quanto eu a dificuldade que é pegar uma Cobra Mark III e enfiar ela dentro da bendita da estação da Coriolis. Com uma questão que é pior, a estação gira. Então, além de fazer todo esse processo, você tem que anular a rotação da estação e ir virando a sua nave junto com a estação. Cara, o Book tinha que ter jogado Elite, assim quem sabe ele não arranhava nem a pintura da Nautilus. A gente ainda não viu menção à canção de Ninar,
que foi citada lá do Senatal. Agora, a inteligência artificial formada na Discovery junto com as informações da esfera, que vai se tornar a Zora, se escondeu nos droids DOT 23, e agora com isso a gente entende por que tem robôs de reparo aparecendo na abertura da série, e esses robôs vão participar da ação. E por último, resta saber a nós se a Federação vai vender sua alma à corrente esmeralda. Eu acho que não. Passemos a curiosidades. O episódio foi escrito por Kenneth Flynn, que também escreveu o episódio The Sanctuary, da terceira temporada. O episódio foi dirigido por Jonathan Frakes. Esse já é o 7º episódio que ele dirige em Discovery, sendo o 3º nessa temporada. Agora eu preciso apresentar o Jonathan Frakes. William T. Riker, nova geração, Star Trek Picard, vocês sabem. Como eu falei no episódio passado, esse é o 80º episódio de Jornada das Estrelas, incluindo os filmes. 800. O título do episódio, Há uma Maré, é uma citação de quem, adivinha? Sim, William Shakespeare, na peça Júlio César. Agora, para quem viu o Mandaloriano, notará que esse truque que o Ozira fez também foi usado no último episódio da segunda temporada. Eu ainda não vi o Mandaloriano, pelo menos a segunda temporada. Não vemos. Não é lá muito original, mas ela usou o mesmo truque para destruir o Palácio Presidencial em Bentos 4. Esse não é o único episódio da franquia que presta homenagem a Duro de Matar. Nós podemos citar pelo menos mais 3. Starship Mine, da nova geração, Civil Defense, Deep Space Nine e Macrocosm, de Voyager. A corrente esmeralda usa a linguagem dos Orianos. Não tivemos a Dira Tal, Saru ou Hugh Culber nesse episódio. É o 3º episódio da série que Doug Jones não aparece. Michael usou a pinça neural vulcana pela última vez no episódio The Vulcan Hello da primeira temporada de Discovery, e a vítima foi a capitã Philippa Georgiou. A oficial da corrente esmeralda que Michael mata é da mesma espécie desconhecida que a menina Kima, que está no episódio Children of Mars, do Short Tracks. Michael cita uma nave classe Wonder, dos Orianos. Essa classe foi usada no RPG de Star Trek da FASA. Não, que não é nada canônico. Posto avançado Deep Space 253 é da Frota Estelar e a frota não consegue acessá-lo há 87 anos. E ele está negociando com a corrente esmeralda. Pelo visto, nem todos os postos avançados caíram, mas só tiveram que se aprender a se adaptar com a situação nova. Os phasers no século 32 têm raios azulados, sendo que nas outras séries é um vermelho alaranjado. Os robôs DOT 23 são sucessores do século 32 dos DOT 7 do século 23, introduzidos na segunda temporada de Discovery no Short Tracks. E, se reparar, eles fizeram a saudação vulcana com as suas mãos de 3 dedos. Mais um detalhe, na cor dos olhos dos 3 robôs você verá as cores que correspondem às divisões na frota, vermelho, azul e dourado. A nave mais próxima da Discovery, quando ela está estacionada dentro do QG da Federação, é a nave USS Song, da classe Eisenberg, NCC 325084. Agora a Song, será que é uma citação à família Sung, da onde descende, entre muitas aspas, o data da nova geração? Não sei, porque lá o Sung tem 2 Os. A data estelar que aparece é 29141429.1, o maior número que já vimos em Star Trek, e aparece no documento de armistício proposto por Ozira. Eu adorei ver o Kenneth Mitchell novamente em Discovery. Para quem não sabe, esse é o 4º papel que Kenneth Mitchell faz em Discovery. Antes ele interpretou 3 Klingons diferentes durante as 2 primeiras temporadas. O General Cole na primeira temporada, Cole Shah, o pai de Cole, e ainda o Tenavik, que é filho da Lirel e do Vok, que aparece na segunda temporada de Discovery. O ator está na cadeira de rodas e não é à toa. Em fevereiro do ano de 2020, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que acometeu o físico Stephen Hawking. Então ele já está tendo dificuldade de movimento, sim, precisa de cadeira de rodas para se locomover. E esse episódio é o primeiro que nós vemos ele sem maquiagem. Conclusão: olha, bem melhor do que o episódio anterior. Começa a comprar a ideia de que realmente é uma trilogia para fechar a temporada. Não vou dar nota, mas eu vou dizer a vocês que a minha impressão melhorou muito. E com isso, muito obrigado por ter ouvido aqui o nosso episódio do Dobra 9. Visite a Combo e comboconteúdo.com para ouvir outros podcasts além do Dobra 9. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Considere comentar esse episódio também nos comentários e falar a sua opinião. Visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Estamos num período de férias, então você vai ter as nossas besteiras do último ano para ouvir, e visite o Trek Brasilis em www.trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek no Brasil. Fica com as saudações encerradas, obrigado por ter ouvido até aqui, nos vemos no próximo episódio. Esta é uma... Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.